A oposição do governo no Congresso defende que o auxílio emergencial de 2021 seja pago no valor de R$ 600 e não de 200 a 250, como já foi sinalizado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesse vídeo, você vai entender toda essa questão e vai ter também novas informações sobre o novo Auxílio Bem, que é destinado a trabalhadores formais. Bom, depois do acordo entre o Ministério da Economia e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que selou a prorrogação do auxílio emergencial, o próximo passo do plano estabelecido nesta sexta-feira é levar o assunto ao restante do Congresso. A aprovação de uma PEC deve ser o desafio, mesmo com a sinalização positiva dos presidentes das casas do Congresso. O texto precisa ter amplo apoio em votações em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado. Nos últimos dias, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, tem alertado que a aprovação rápida de uma mudança constitucional só será possível se todos estiverem de acordo com as mudanças. Segundo o presidente do Senado, a expectativa é que a nova fase do auxílio emergencial seja paga de março a junho. Ele não detalhou qual será o valor do benefício, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já sinalizou, durante um evento com investidores, que o repasse poderia ser de 250, uma diferença de R$ 50 dos 300 que já foram pagos em dezembro de 2020. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, que uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser paga a partir de março e por um período de até 4 meses. Ele ainda afirmou que essa é uma alternativa discutida atualmente entre o Executivo e o Congresso. Bolsonaro falou que não sabe qual será o valor do benefício. Agora vamos entender o posicionamento da oposição do governo no Congresso Nacional sobre o valor e a quantidade de parcelas do auxílio emergencial em 2021. A oposição do governo no Congresso Nacional já indicou que não deve aderir à proposta. O líder do PT no Senado, Paulo Rocha, afirmou que tem uma proposta para que seja paga 6 parcelas de R$ 600 ainda este ano. Pelo texto, o saldo do superávit financeiro dos fundos públicos em 2020 seria utilizado para bancar a prorrogação do benefício no país. Paulo Rocha disse que não precisa mexer em nada. O governo tem de onde tirar os recursos para garantir o auxílio emergencial, inclusive a nível de R$ 600. Bom, o Programa de Preservação do Emprego e da Renda é considerado pelo ministro Paulo Guedes uma das medidas emergenciais mais efetivas da atual crise. Para ele, sem esses acordos, o país veria um número maior de demissões no ano passado. Que o governo trabalha para implementar novamente o programa que liberou as assinaturas de acordos individuais para suspender contratos ou reduzir jornadas e salários dos trabalhadores, com compensação parcial do dinheiro paga pelo Tesouro Nacional. Paulo Guedes disse o seguinte durante a videoconferência com o banco BTG Pactual: "Nós trabalhamos com uma arquitetura que vai permitir que esse programa seja estendido." A Folha já tinha mostrado em janeiro que, diante da pressão dos empresários, o ministro da Economia passou a elaborar novos desenhos para que o Auxílio Bem seja pago em 2021. Fontes do governo informam que o retorno do Auxílio Bem está em análise como uma espécie de opção para amenizar o aumento do desemprego no país. Se o benefício for prorrogado, não será liberado aos mesmos moldes de 2020. Ou seja, terá novas regras, assim como também está sendo cogitado para o auxílio emergencial a trabalhadores informais. Assim que o governo federal liberar novas informações sobre o auxílio emergencial e sobre o Auxílio Bem, nós vamos trazer aqui no canal para que você possa ficar ainda mais informado. Agora você vai saber o que o governo tem informado sobre a cláusula de calamidade que pode ajudar a trazer o auxílio emergencial em 2021. Para você começar a entender, existe uma PEC do Pacto Federativo que está parada no Senado desde 2019 e ela propõe a descentralização, a desindexação e a desvinculação de gastos, com o objetivo de abrir espaço no orçamento e dar maior autonomia para os estados e municípios. É grande a importância dessa PEC na criação ou prorrogação do auxílio emergencial em 2021. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a retomada do auxílio emergencial é importante. Ele ainda declarou que se antecipou à reunião do Colégio de Líderes, ao discutir a questão com Paulo Guedes.
o senador ressaltou que a recriação do benefício deve ser discutida observando as regras fiscais. Ao lado de Guedes na saída da reunião, Pacheco disse que foi ao Ministério da Economia expressar formalmente à equipe econômica a preocupação dos parlamentares com o fim do auxílio emergencial. Segundo Bruno Funchal, o novo mecanismo a ser incluído na PEC do Pacto Federativo seria uma espécie de cláusula de calamidade. Ele ainda informou nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, que a causa citada pelo ministro da Economia Paulo Guedes na noite desta quinta-feira, dia 4, foi necessária para recriar o auxílio emergencial e deve ser incluída na proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Bom, a ideia é criar um crédito extraordinário, mas ele poderá dificultar o cumprimento da meta de gastos em 2021. O governo precisaria pedir ao Congresso a alteração do valor da meta, que é prevista para este ano, por meio de um envio de um projeto de lei complementar. Agora vamos entender as possíveis mudanças que podem te impedir de receber o novo auxílio emergencial em 2021. Nessa quinta-feira, dia 4 de fevereiro, após receber a visita do novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Paulo Guedes afirmou que o auxílio emergencial poderá ser recriado para pelo menos metade dos beneficiários que receberam os pagamentos em 2020. Segundo o ministro, a extensão do auxílio seria mais focalizada e atenderia em torno de 32 bilhões de brasileiros, pouco menos da metade dos 67,9 milhões que receberam o auxílio emergencial em 2020. Para chegar nessa estimativa de 32 bilhões de pessoas, Paulo Guedes explicou que uma nova versão do auxílio emergencial não abrangeria os inscritos do Bolsa Família e se concentraria apenas na população não atendida por nenhum programa social. O ministro ressaltou que a recriação do auxílio deverá ter previsões de recursos no orçamento, como, por exemplo, o remanejamento de outras despesas e com a ativação do estado de calamidade. Paulo Guedes disse o seguinte: é possível, nós temos como orçar isso, desde que seja dentro do novo marco fiscal. Se o Congresso acionar o estado de calamidade, temos condições de reagir rapidamente, mas é muito importante que seja dentro do quadro de recuperação das finanças. Estamos preparados para fazer as coisas dentro das proporções. Bom, agora que você já sabe que o governo federal pretende sim prorrogar ou criar um novo auxílio emergencial, mas vai depender dessa movimentação do Congresso para acionar um novo estado de calamidade pública. Só que esses novos pagamentos não serão destinados aos beneficiários do Bolsa Família. Até agora, o governo pretende beneficiar apenas o quadro de brasileiros que estão fora do Bolsa Família. Para quem não desistiu e está precisando de um novo auxílio emergencial do governo federal, agora é só esperar e ficar informado dessa negociação para trazer de volta o benefício em 2021. E aí, o que você pensa sobre tudo isso? Deixe nos comentários a sua opinião e se inscreva no nosso canal para você não perder as notícias e curiosidades nos próximos vídeos.